Porque muitas coisas que a gente vive, elas ficam ali dentro, né, e ficam reprimidas. Então a gente vai crescendo, se desenvolvendo, achando que aquilo ali foi resolvido, mas em determinada época da sua vida, isso vem à tona. E aí, como você lida com as coisas que estão reprimidas dentro de você? Né? Às vezes sai em forma de choro, e esse choro não tem nome. Mas tá tudo bem, porque todo sentimento que existe dentro de você é válido. Né? E se você faz uma pausa para compreender, não significa que você está quebrado, não significa que você não está no seu processo de florescer. A pausa, ela também é importante. Né? E às vezes a gente confunde, a gente acha que porque a gente para compreender alguma coisa, ou porque a gente fica se sentindo estagnado em algum problema, aquilo ali está atrapalhando, aquilo ali está nos diminuindo, aquilo ali está nos impedindo de evoluir. Sendo que muitas vezes o que te para é justamente o que você precisa aprender. Então, até nisso a gente pode mudar o olhar e entender que essas pausas para compreensão também são importantes, sabe? Tudo isso faz parte do seu florescimento, tudo isso faz parte de você realmente abraçar com totalidade o que está sendo proposto para você agora, na sua vida. Né? Existe um propósito por trás de tudo que acontece. Nenhum sentimento que chega até você é inválido. Nada que exista no seu coração deve ser deixado para lá, porque essas emoções também são mensageiras e vão te trazendo aquelas ferramentas que eu falei no início dessa roda que você precisa para subir mais um degrau da sua escada evolutiva. Então, aproveite essas ferramentas, sabe? Usufrua de cada uma delas, porque essas ferramentas vão te fortalecendo, te ajudando a mudar, a transformar, a deixar ir o que precisa ir e abraçar o novo que está por vir. Né? Se a vida é movimento, a gente está vivendo constantemente isso, de deixar ir e deixar o novo vir, deixar ir, deixar Deus agir, né? Deixar ir e se abrir para o novo que está chegando. E tudo isso faz parte dessa grande experiência que é a vida, né? Essa grande experiência terrena. E nesse meu processo de gerar, muitos desses sentimentos que um dia já foram reprimidos dentro de mim voltaram, vieram à tona, né? E eu comecei a perceber que da mesma maneira que eu armazenei esses sentimentos, essas emoções quando eu era criança e eu não consegui nomeá-las, porque muitas das coisas nas quais a gente já viveu, a gente não conseguia nomear, porque a gente não tinha consciência. Né? Se você era criança e você experienciou uma situação que te causou trauma, que te causou medo, que te causou ansiedade, que te causou solidão, a maneira como você armazenou isso na sua infância não precisa ser a maneira que para sempre ficará armazenado. E isso é a ressignificação. É você entender quais são os sentimentos que ficaram reprimidos dentro de você, né? Acessar lá, e quando a gente acessa lá, vem às vezes um choro preso, vem às vezes uma sensação ruim. E aí você continua naquilo porque o passo depois da dor é a cura. Eu falo muito isso aqui porque nesses últimos tempos eu precisei chorar tanto, eu precisei colocar tantas coisas para fora, e foi ali que eu entendi que a ressignificação nem sempre é fácil, mas ela é valiosa, porque eu não preciso enxergar para sempre com os olhos de quem um dia se sentiu sozinho, ou de quem um dia se sentiu perdido, ou de quem um dia se sentiu fracassado, ou de quem um dia se sentiu com medo, né? E muitos desses sentimentos nos visitaram quando a gente era criança. E o que eu quero dizer para você é, você pode criar novas percepções a partir da sua nova consciência. A consciência que você tinha quando você era criança não é mais a consciência que você tem hoje, né? E ainda bem, porque talvez hoje, se você experienciasse a mesma situação que você experienciou quando era criança, você armazenaria de uma forma diferente. Então, por que não mudar a forma como está armazenado dentro de você? Né? Por que não olhar para a situação e entender? Nossa, mas naquela situação eu vivi aquilo, porque talvez meu pai, porque talvez minha mãe, porque talvez eu, né, não tivesse aquela consciência. Então, é muito bonito, gente, como a gente tem a possibilidade de ressignificar as nossas dores e fazer com que essas dores façam a gente evoluir, sabe? Façam a gente se transformar. E aí sempre me perguntam, Marina, você acredita que as pessoas mudam? É claro que eu acredito. Eu acredito e acredito muito. E se você não acredita, olha para você e veja o tanto que você já mudou. E se você não se permite mudar,
comece para ontem, porque é aí que a vida acontece. São nessas brechas, né, entre o que eu era e o que eu vou ser, entre o que eu era e o que eu tô me tornando. É aí que a vida tá acontecendo. Não é no lugar onde está fechado, não é no lugar onde está acabado, não é um lugar onde nada acontece. Muito pelo contrário, a vida acontece onde tudo acontece. Então, quando eu caio, quando eu levanto, quando eu vivo uma adversidade, quando eu tô no meio de um problema, quando eu não sei para onde ir, não pensa que a vida tá estagnada, a vida tá acontecendo, né? E nessas situações que muitas vezes a gente tenta fugir delas, estão os ensinamentos mais preciosos que a gente tem para evoluir em alma, né? Para evoluir de maneira energética, para sairmos daqui melhores do que quando chegamos. E eu achei muito curioso, assim, porque como a própria vida, com toda a sua sabedoria, traz no momento certo o que a gente precisa viver e o que a gente precisa ressignificar. Eu acho que eu talvez não estaria pronta para ressignificar tantas coisas da minha infância, se não agora. E aí eu digo para você, confia, porque as coisas certas vão chegar para você na hora certa, no tempo certo. Você não tem que lidar com alguma coisa se você não estiver pronto ainda. E aí a gente começa a confiar na sabedoria da vida mesmo, que se encarrega de trazer as situações específicas para que a gente lide com pontos específicos quando a gente está preparado para isso, sabe? Nada assim foge desse controle. Por mais que a gente ache que a gente está no controle de tudo, né? Quando a gente começa a falar de alma, em relação à alma, em relação à energia, a gente começa a perceber que existe um controle maior, muito maior do que o nosso pequeno controle da nossa realidade, das nossas decisões, né? Dos caminhos que a gente deseja trilhar. Existe um controle maior por trás disso e que é muito maior. Então, por mais que você muitas vezes tente evitar muitas situações, o que tiver que acontecer, vai acontecer, né? Não tem como a gente querer controlar tudo, porque nós somos muito pequenos perto desse vasto universo, sabe? Perto desse mundo onde tudo está conectado e às vezes a gente não vê, mas a gente pode sentir, né? Se você pensa numa coisa e essa coisa acontece, não é por acaso, não é à toa. Se você pensa numa pessoa e recebe uma ligação dessa pessoa, não é à toa, tá tudo conectado, né? A gente tá falando em termos de frequência, em termos de energia, em termos de vibração. Então, são coisas que muitas delas a ciência explica e tantas outras não, né? A gente vai caminhando aí conforme as nossas próprias experiências. Mas para você ver, para você sentir, para você encontrar essa verdade dentro de você, você precisa se permitir, né? E se permitir muitas vezes é abrir o coração, é estar vulnerável, é viver e poder expressar o seu amor pelas pessoas que estão com você, é poder ter uma conversa difícil quando alguma coisa dentro de você tá te angustiando. As situações do cotidiano mesmo nos levam a essa compreensão do ser, sabe? Só que às vezes a gente muitas vezes fecha, a gente nega, a gente tenta ver como coincidência, né? São só coincidências. E essas coincidências que a gente acredita são uma maneira da gente permanecer sempre fechado. E quando tá fechado, não tem espaço para o vento fresco entrar, né? Então é uma coisa da gente se permitir também, ir um pouco além, ir um pouco mais profundo, olhar para o que você mesmo está reprimindo, né? Olhar para o que você finge não existir dentro de você, porque quando você menos esperar, e muito provavelmente quando você estiver vulnerável em relação a alguma coisa da vida, o que está dentro de você vai vir à tona. Vai vir à tona porque precisa ser ressignificado. É a própria vida te convidando para mudar. Não fuja disso, né? Se a vida te trouxer a uma situação de desconforto, ela mesma está te propondo uma mudança. E por mais que a gente esquive, né? Não, isso não, isso não, isso não. O que tiver que tá com você, vai estar com você, né? E essa voz do inconsciente, ela não descansa enquanto ela não for ouvida. Já dizia Jung nessa frase que é maravilhosa, assim. A voz do inconsciente não descansa enquanto não for ouvida. Então, esse nosso olhar pode mudar muitas coisas na nossa realidade, sabe? Quando de fato eu entendo que tudo começa do lado de dentro, não tem para onde fugir, né? Por mais que eu experiencie coisas na minha realidade externa, o meu trabalho, a minha casa, os meus filhos, o meu relacionamento, os meus amigos, a minha família, e por mais que tenham muitos desafios nessa caminhada, tudo começa do lado de dentro.